Estamos iniciando o tema de número 7. Este tema é voltado para a apresentação da cinemática vetorial, a cinemática mais completa possível. Ora, nesta aula 1, a primeira aula do tema 7, nós vamos falar do vetor posição. O vetor posição, ele é basicamente o mais fundamental na mecânica. Afinal de contas, em princípio, todos os problemas da mecânica são problemas para, dada a força, determinar a posição da partícula. Ora, no caso do movimento unidimensional, é claro que basta a gente especificar uma única coordenada, a coordenada x. E a coordenada x pode depender do tempo. Nós estamos aqui falando da coordenada x, né, quando um objeto se move. No caso aqui, eu tenho um pequeno besouro e aqui eu tenho a posição do besouro caracterizada pela coordenada x, que pode depender do tempo. No caso do movimento em duas dimensões, e a gente estuda muito o movimento em duas dimensões, né? Em geral, nós estamos querendo determinar as coordenadas x e y de um objeto. Se eu tenho dois, eu estou falando, então, nesse caso, de determinar a coordenada x1 de um deles, né, e y1 do outro. E essas coordenadas especificam a posição do objeto. Se eu tenho dois, que é o caso aqui, então, no caso do ponto 2, este ponto aqui, eu preciso especificar as coordenadas x2 e y2. E a gente especifica essas coordenadas, pode ser através, então, dessa animação aqui. No caso tridimensional, nós estamos falando agora do movimento em 3 dimensões, a posição de um ponto, aqui tratamos, por exemplo, uma abelha como sendo pontiforme, é uma aproximação muito utilizada na mecânica, né? Nós precisamos, né, para indicar a posição de um ponto no espaço, nós precisamos, a rigor, né, de 3 coordenadas, né? As coordenadas indicadas por x, y e z. De forma que, se eu tenho 2 objetos, né, cada um deles tem uma posição especificada pelas coordenadas x, y e z. Como é que a gente determina estas coordenadas? A partir do ponto onde está o objeto, você traça uma linha até encontrar o plano XY. Essa distância aqui é a coordenada z, esta distância aqui, coordenada z. Agora, no plano, a gente procede para determinar as coordenadas do jeito já conhecido, ou seja, nós traçamos uma reta paralela ao eixo y até encontrar o eixo x, né? E esta aqui é a coordenada x. Depois, traçamos uma reta paralela ao eixo x até encontrar um eixo y. E essa reta, então, no ponto de encontro,
com o eixo y me dá a coordenada y. É claro que se eu tenho dois objetos, e agora o que eu acabei de explicar pode ser ilustrado aqui por meio dessa figura, né? Veja, aqui está a primeira, até encontrar esse plano, aqui eu tenho outra e depois uma outra. Esta é a forma de encontrar as coordenadas Z2 desse primeiro objeto, do objeto 2, né? Tenho Z2, né? Eu tenho X2 e tenho Y2. Então, um ponto P é caracterizado por estas coordenadas cartesianas, né? Em 3 dimensões. Então, assim é que nós determinamos um ponto P do espaço. Um ponto P do espaço é, portanto, caracterizado pelas coordenadas x, y e z. Se eu tenho 2 pontos, um ponto P1, P2 e aqui um ponto P1, esse ponto P1 será caracterizado pelas coordenadas x, y, z do ponto P2. E aqui eu tenho o ponto P1, caracterizado pelas coordenadas x1, y1, z1. É assim, então, que a gente determina um ponto do espaço. Agora, se eu tenho um ponto no espaço, eu quero chamar agora a atenção, né, para o vetor posição, que é um pouco diferente, né? O vetor posição, ele tem, na realidade, as coordenadas dadas por x, y e z, né? Então, se eu tenho um ponto P no espaço, este ponto aqui, um ponto P do espaço, o vetor posição é um vetor que vai da origem até onde está este ponto P. Esse vetor aqui é conhecido como vetor R. R aqui é para indicar o vetor posição, com uma flechinha em cima, porque, como o nome indica, vetor posição. Agora, as coordenadas, né? As coordenadas do vetor R são x, y e z. X, y e z. Como explicamos anteriormente, né? Então, dar as coordenadas é praticamente a mesma coisa que especificar o vetor posição. É um vetor que tem coordenadas x, y e z. Agora, é sempre possível, né, escolher um referencial cartesiano e colocar a origem do referencial cartesiano em qualquer ponto do espaço. De forma que essa escolha do referencial cartesiano é arbitrária. No entanto, ela é fundamental na descrição do movimento, porque a posição de um ponto vai depender da posição onde está a origem do referencial. De forma que a gente precisa aqui adotar, né, 3 passos, né? Escolher um referencial cartesiano, em seguida escolher as coordenadas, e isso fixa o nosso referencial para os vetores, né, a serem utilizados, né? Existe uma representação que a gente não usa muito no ensino médio, mas é bom saber, né? É que, às vezes, a gente usa 3 versores, né? I, J e K, né? E K. E aí, agora, usando esses 3 versores, são vetores de módulo unitário, quer dizer, o módulo de I, né, é igual a 1, o módulo de J é igual a 1 e o módulo de K é igual a 1 também, né? Também. Essa é uma forma fantástica,
de escrever vetores. Veja que as coordenadas são x, y, z. É como se tivesse, na verdade, a soma de 3 vetores, né? O vetor xi, o vetor yj e o vetor zk. A gente não insiste muito nisso, né, no ensino médio, mas é muito bom saber isto, né? Esses versores aqui, eles são ortogonais entre si, ou seja, I escalar j é igual a 0, né? I escalar k é igual a 0, e finalmente j escalar k é igual a 0. Eles são ortogonais entre si, né? É muito útil. Em geral, a gente não cobra isso no ensino médio, né? Mas, de qualquer maneira, o objetivo dessa aula é introduzir, né, o vetor posição, quer seja através das suas componentes, que são as componentes do ponto, né? Do ponto. Ou, agora, nesse esquema mais sofisticado, usando uma base de vetores.